Graça e paz a todos os ouvintes e a todos os irmãos que fazem parte dessa igreja maravilhosa, gloriosa. E você que é ouvinte novo neste canal, está ouvindo pela primeira vez estas maravilhas, se tocar no seu coração e você gostar do conteúdo, peço que ative o sininho para que o YouTube compartilhe com outras pessoas a palavra que edifica, que restaura e que Jesus mandou para aqueles que estão necessitados, cansados e oprimidos. Peço que você também inscreva-se e seja um membro dessa família, dessa igreja, porque aqui a família de Deus é verdadeira. Aqui Jesus é o cabeça dessa igreja. Jesus aqui ele é quem faz tudo. Aqui a gente somos apenas servos. Por mais que ele me enviou como pastor e apóstolo, eu quero estar com você, como servo humilde, como irmão, para poder ser edificado, cada casa, na rocha, como ele mandou. E ele disse, eu sou. Então, vamos orar para que comece as bênçãos cair sobre a sua vida e para que sua vida comece também, ainda este ano, ser restaurada, para que você comece a mudar de vida. Eu sei que você tem tentado, tem se esforçado, em vários lugares você tem ido, em vários cantos onde dizem, olha, ali está ele, mas eu quero te dizer que aqui, quebranta o teu coração contrito, e ele vai restaurar todas as tuas feridas. A partir de agora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor, tu és conhecedor dos corações de todos aqueles que estão sobre a face da terra. Que, neste momento, aquele que estiver ouvindo a tua palavra, aquele que estiver necessitado da tua presença, que ele sinta a tua presença nesse momento, que ela sinta a tua presença e derrama todas as bênçãos, Senhor, sobre aquele que está com o coração quebrantado e contrito, ouvindo esta tua palavra, porque um coração contrito, quebrantado te agrada. Não é dízimos, porque isso aí nunca te agradou, mas o coração, o amor, e tu é conhecedor de todos os corações. Por isso, abençoa cada um ouvinte que está ouvindo esta palavra. Amém. Lucas, capítulo 17. Vamos edificar a casa. Disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fosse que lhe colocasse ao pescoço uma pedra de moinho, fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Sobre o perdão, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-me. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós terá um servo a lavrar,
ou apacentar. E voltando ele do campo, lhe diga: chega-te, assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei somente, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos. Aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando ele numa certa aldeia, lhe saiu ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória e agradecer a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A vinda do reino de Deus. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus lhe respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e vos dirão: ele aqui ou ele ali. Não vá atrás, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma parte, debaixo do céu, até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem na sua vinda. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e o consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem tiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa cama. Um será tomado, outro será deixado. 2 estarão juntas, morrendo. Uma será tomada, outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado, outro será deixado. Respondendo, disse-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Capítulo 18.
a parábola da viúva persistente. Disse-lhe também Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com esse juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo: ainda que não temam a Deus nem respeito homem nenhum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não voltem e me importune mais. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde o para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus ora pelas crianças. E traziam-lhe também meninos para que Jesus os tocasse. Mas os discípulos, vendo isto, repreendiam. Mas Jesus, chamando para si os meninos, disse: deixais vir a mim os meninos, as crianças, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino, não entrará nele. O homem rico. Jesus perguntou um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bons? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado, Senhor, desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres. Terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: como difícil é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: quem pode salvar-se? Jesus lhe disse:
As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Jesus lhe disse: Na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber, muito mais neste tempo e no século vindouro, a vida eterna. Isso é para os pastores. E tomando consigo os 12 discípulos, eis que subimos a Jerusalém. E se cumpriu no Filho do Homem, se cumprirá tudo o que pelos profetas está escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. Havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E ele nada disse e não entendiam, pois esta palavra lhe era encoberta, não entendiam o que se lhe dizia. Aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo, e disse-lhe que era Jesus de Nazaré. Então gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, Jesus lhe perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Recupera a vista, a tua fé te salvou. Logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Fé, fé, a fé tem poder. Aleluia.